Muito prazer, Orlando. Tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Perfeito, perfeito. Só Como é que estão? rapidinho, deixar sobre aviso, porque tá caindo uma chuva muito forte aqui, então sabe Eu, como é que é a aqui internet da também. Xuxa, né? Internet da Xuxa, qualquer coisa aqui pode ir embora. Beleza. Aqui também. Então fica os dois sobre aviso. Se acontecer qualquer coisa, né? Sim. É isso. Ô, Orlando, eu queria começar a nossa conversa só com um pouco de humor. Eu queria trazer um videozinho do Minion, o Minion que estava gritando em frente ao quartel. Eu vi hoje. É novo esse, né? Todo dia tem um novo. Esse é o novo. Eu peço para o Guilherme colocar aí. Depois a gente comenta, né? A gente comentar outros assuntos. Coloca aí, por favor, Guilherme. Socorro! Nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Exército Brasileiro, Forças Armadas! Socorro! Socorro! Nos ajudem! Socorro! Socorro! O Brasil precisa de vocês! A nação brasileira precisa de vocês! Precisa sim. Socorro! Precisamos. Socorro! Vocês são a nossa esperança! A esperança de um país, de uma nação! Socorro! Socorro! Estamos Nos aqui ajudem! na engenharia. Exército Brasileiro! Mais um cidadão Socorro! indignado. O Brasil precisa de vocês! Nos ajudem! Nossos filhos, nossos netos precisam de vocês! Socorro! Socorro! Bem, é isso, né? Mais um brasileiro gritando em frente ao quartel. Esse movimento está arrefecendo um pouco, mas continua. Orlando, queria a sua opinião sobre isso. Você acha que isso é um caso mais psiquiátrico, cultural, político? Como é que você avalia um caso desse aí, por exemplo? Cara, assim, na real, eu tem uma coisa que uma antiga professora minha, já afinada, ela falava, uma professora de sociologia minha, ela falava assim, cara, sociólogos e psicólogos conversam muito bem quando eles compreendem que muitos dos problemas que o psicólogo enfrenta no divã são problemas de toda uma geração, né? E o que eu acho é que nesse momento nós estamos tendo contato com um processo de dissociação coletiva que não é individual, né? Porque eu acho que esse que é o ponto. Assim, quando a gente fala de uma questão psiquiátrica, a gente fala assim, como se fosse um problema individual. Mas não é. É quase como se nós vivêssemos numa sociedade onde os nossos conceitos de realidade, os nossos afetos, todos eles são, de certa forma, condicionados pela nossa existência virtual. O que acontece, assim, cara? A gente olha para um caso desse e a gente consegue enxergar que esse é um indivíduo que está num processo bem complexo, bem extremo de dissociação, né? É que nem aquelas pessoas gritando sobre a prisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já foi preso 10 vezes, ou comemorando notícias vindas de, sei lá, de personalidades com nomes de trocadilhos duvidosos e coisas do tipo. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que são casos extremos de pessoas que estão se informando em redes, em si mesmadas, ou seja, tudo que é realidade para essas pessoas é previamente filtrado por um conjunto, né, por algoritmos, por grupos, por lideranças políticas, que vai dizer, olha, isso aqui vai ser a realidade para vocês. Né? Então, essas pessoas que nós estamos vendo nas ruas agora, já é um processo longo, que assim, e que não começou com o bolsonarismo. O bolsonarismo, talvez, e esse que eu acho que é o ponto que a gente tem que abordar, uma das características do bolsonarismo é justamente que ele é sustentado pela maior máquina de desinformação do planeta. As pessoas, porque os Estados Unidos, porque a Índia. Não, gente. O que acontece no Brasil é numa escala muito diferente do que acontece na Índia do que acontece nos Estados Unidos.
né? Então, assim, o que nós estamos vendo são pessoas que estão de tal modo em si mesmadas em suas redes que quando elas vêm para fora, elas parecem como... Elas parecem, não, se comportam como pessoas lunáticas, né? Porque, assim, qual é o controle dessa realidade, né? O controle dessa realidade é que ela está na iminência de viver um golpe comunista. As pessoas realmente acreditam que estão na iminência de um golpe comunista no Brasil. Sabe? As pessoas realmente acreditam que, sei lá, que... vídeo da pandemia, né? A pandemia, as pessoas tomando ivermectina, tomando cloroquina, enfim, achando que aquilo estava curando, coisas do tipo. Então, assim, basicamente, essa pergunta é muito difícil, porque, assim, é uma questão psiquiátrica, é uma questão, sei lá, de intervenção social. São os dois, assim, todos nós passamos por esse processo. Em maior ou menor escala. Ninguém aqui é imune a isso. Todo mundo que vive, que tem uma vida minimamente mais intensa nas redes sociais, e quando fala de rede social é WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, enfim, qualquer rede social, todos nós estamos em redes em si mesmadas. Todos nós temos uma percepção alterada da realidade, né? Agora, esses indivíduos, eles estão em redes, digamos, mais dissociadas. A nossa diferença, nossa subjetividade nesse momento, todos nós que temos alguma existência virtual, para a existência desses indivíduos é uma diferença de grau e não de natureza, porque todos nós estamos num processo próximo, né? Só que eles estão mais dissociados. Essa é a grande questão. Só para dar um exemplo disso do nosso lado, por exemplo, antes da eleição, eu conversei com muitas pessoas que falavam para mim que estavam com medo de sair para votar. Não era nem medo de botar vermelho, coisa do tipo. Estavam com medo mesmo de sair para votar, né? E a quantidade de casos de violência, quando a gente vai pegar o tamanho do Brasil, né, a quantidade de pessoas, a quantidade de casos de violência política foram muitos, mais do que a gente está acostumado normalmente numa eleição, mas quando a gente está falando em termos populacionais, a gente não está falando de uma epidemia de violência, né? Quantas sessões eleitorais tiveram casos registrados de violência? Quantas pessoas tiveram casos de violência registrados? Então, assim, eu não estou diminuindo o fenômeno, eu estou dizendo que, obviamente, ele não era tão grande quanto a gente tinha percepção de que fosse. E isso causou nas pessoas uma reação, um medo. As pessoas começaram a agir por medo, né? Isso também é um processo de dissociação. Quando você tem, digamos, um sentimento, um afeto que ele não é justificado pela realidade, né? Ele é justificado pela cobertura que nós temos desse evento, então você tem um evento de dissociação da realidade. É isso que está acontecendo. Nós também temos isso do nosso lado, né? Agora, a grande questão é que o outro lado está num processo, digamos, mais radicalizado, porque, assim, grupos políticos, uma das grandes inovações, talvez, da direita, e não só no Brasil, mas da direita global, foi estimular esse tipo de ensimesmamento, né? Eles conseguiram operacionalizar essa máquina, azeitar essa máquina para radicalizar seus indivíduos nessas redes ensimesmadas. E aí, no limite, você começa a causar esses efeitos. Eles começam a se tornar visíveis agora. Mas é só ver, por exemplo, nos Estados Unidos também teve o QAnon, enfim, coisas do tipo. Então, assim, a pergunta é fácil a gente rir, né? Tá doidão, o cara é maluco, porra, é engraçado, mas ao mesmo tempo é um problema social maior, mais amplo, né? Não, claro, a gente ri porque a gente ri de qualquer coisa, né? E tem que rir pra não chorar também, né? Não é pra ficar aquela coisa chata, meu Deus do céu, não podemos rir de nada, mas tem que rir, mas porra. O brasileiro ri da própria desgraça, né? Mas de qualquer forma tem um lado grotesco, que é cômico, né? Apesar da gente saber que é preocupante, de certa forma. É uma pessoa, né? É um cidadão ali, ele está sofrendo ali, obviamente, né? Sofrendo muito. Essas pessoas estão sofrendo muito. Ele tá em sofrimento psicológico. Exato, é sério o negócio. Ele realmente está gritando socorro ali, né? O que espanta, a troco de que o cara está tão assustado? O que ele está pedindo? O que ele quer? Por que ele está gritando lá no quartel? O que ele acha que os militares podem oferecer para ele? Esse é o mistério, né? Ele acha que então, pode ocupar o governo. Não, tem algumas coisas aí. Por exemplo, esses dias, no dia seguinte da eleição, eu estava voltando para casa, né, de Uber, e aí a motorista do Uber veio conversando comigo e ela votou no Bolsonaro e ela falando comigo assim, cara, eu tô com muito medo
porque o Lula vai acabar com o Uber, né? E eu falei, não. Ela, não, o Lula vai acabar com o Uber, isso aí já tá feito. Eu falei, cara, quando isso? Quando que isso vai? Quando... E, tipo assim, pra ela, a realidade era essa. Na véspera da eleição, por exemplo, cara, a história do Lula vai acabar com o MEI, o negócio pegou fortíssimo. Porque é aquilo, assim, né? Qual é a informação que chega para as pessoas? O que chega para as pessoas? Tem anos que eu bato muito nessa tecla, né? Muitos dos grupos de pessoas que eu acompanho só se informam pelos grupos de WhatsApp. Pelos grupos de WhatsApp, pela página do Facebook, né? Então, assim, quando a gente vai começar a pegar essa cadeia de relações, as pessoas estão ali presas numa rede de informações completamente, né, enviesadas. Quando, por exemplo, sei lá, você vai... há pouquíssimo tempo, eu moro na periferia do Rio de Janeiro, aqui em Bangu, né, o coração do bolsonarismo. Aqui o Bolsonaro teve altíssimas taxas de votação. Depois eu quero conversar com você sobre isso também aí. Aí, tipo, eu ia conversar com as pessoas, a maioria das pessoas sequer fazia ideia do escândalo de corrupção do MEC. A maioria das pessoas sequer fazia ideia da questão da rachadinha envolvendo o Flávio. A maioria das pessoas sequer fazia ideia da questão dos imóveis. Tipo, a informação não está chegando nas pessoas. O que está chegando nas pessoas? Cara, o Brasil estava muito bem da economia, essas maquiagens econômicas. Tipo, o Lula vai transformar o Brasil numa nova Venezuela e as pessoas estavam com medo disso. E eu tô falando de pessoas, assim, razoáveis. Eu não tô falando de pessoas, sei lá, hidrofóbicas, como que nem esse sujeito que tá lá gritando por socorro na frente, na frente do quartel, né? E aí, tipo, aí tu pensa assim, pô, cara, o que esse cara quer? Né? O que esse cara quer? Tem um trabalho de uma antropóloga que eu adoro, que é a Isabela Calil. A Isabela Calil é uma das pessoas que melhor descreveram a direita brasileira. Porque, assim, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é descrever a direita na base da caricatura. Olhar pra direita e... Porque, assim, cara, é aquilo, né? Vamos pensar na metáfora do futebol. Eles são nossos opositores, né? Como é que a gente enfrenta eles? Pra gente enfrentar um outro time, eu sou um time de futebol, eu tenho que entender como outro time joga. Né? Eu não tenho que inventar como outro time joga e falar, então vou jogar de qualquer jeito. Não, não pode ser assim, você vai perder o jogo. E eles não são caricatura, né? Eles estão no poder. Exatamente. Como é que uma caricatura... É isso que as pessoas continuavam achando isso. Assim, cara, o Bolsonaro era uma piada até se eleger, né? Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo conhecia o Bolsonaro. Ele era uma piada até se eleger. E aqui no Rio, se dependesse do Rio de Janeiro, se elegeria de novo. De novo. E aí, tipo... E a Isabela Calil falou uma coisa que pra mim foi uma coisa... É aquela coisa assim, você meio que sabe, mas sem saber, né? Ela falou assim, cara, a maioria das pessoas que ela estudou que pediam a volta da ditadura militar, ignoravam completamente os casos de tortura da ditadura. Quando sabiam dos casos de tortura, diziam que eram casos... como é que é? Exageros individuais, né? Então, uma pessoa lá, um agente, perdeu a mão, sabe? Fez alguma coisa que não era para fazer e tudo mais. O que essas pessoas lembram, né? Quando se fala de ditadura militar? Vamos falar de falta de governo sério, sem corrupção, né? Vão falar de gestão eficiente, vão falar de um mundo em que o capitalismo precisava delas, que existe emprego. Então, assim, você está falando de pessoas que estão ali com uma ideia completamente diferente do que é a ditadura militar. Então, elas confiam, elas querem a volta de um passado que nunca existiu, para poder funcionar. E aí, vou dizer, eu ainda vou mais, eu ainda vou além. Porque, assim, essa visão da ditadura, inclusive, é estimulada por parte das esquerdas. Porque, por exemplo, é muito comum você escutar, existe sempre um mais que me mata quando falam de ditadura militar. Não, a ditadura matou, torturou, mas desenvolveu o país. Mas o milagre econômico. Não, o milagre econômico é uma farsa. O milagre econômico é uma farsa histórica. Mas isso aí eu concordo plenamente com você, Orlando. Concordo que tem uma visão, uma falácia sobre o desenvolvimentismo no governo militar, que me irrita também, porque é uma falácia, porque foi um desenvolvimentismo baseado em concentração de renda brutal no país e destruição da natureza. Não pode ser usado como parâmetro. Tem um dado aí, tipo assim, quando você vê o milagre econômico, tem uma pesquisa de doutorado, agora esqueci o nome da pesquisadora que fez essa tese, cara, é perfeita.
A gente estudou muito quando foi fazer o Cálice. O Brasil, conforme você tem um crescimento econômico do Brasil na ditadura militar, além do arrocho salarial, né, que enfim, transformava o dólar, né, o empréstimo em dólar aqui numa coisa rentável, né? Assim, a construção civil, tudo era muito barato. Por quê? Porque você tinha muito pouco investimento em segurança do trabalhador. O Brasil se tornou, em menos de 2 anos, campeão mundial de acidentes de trabalho. Por exemplo, vou defender isso até o dia da minha morte, de que a gente deveria fazer uma nova releitura da ditadura militar, onde os trabalhadores que morreram, sei lá, num andaime que caiu construindo Itaipu, eles também sejam considerados vítimas diretas da ditadura militar, porque eles foram sacrificados em nome do projeto desenvolvimentista. Porque essas mortes não eram acidentais. Você vê o que aconteceu em Itaipu, né, na construção de Itaipu, aquilo não é um acidente, aquilo não é um desvio do percurso. Aquilo ali é a condição do próprio projeto militar. Sabe? Então, assim, quando você olha para isso daí, você tem que falar disso. Então, assim, mas vamos voltar para o presente de novo. Quando você vê essas pessoas estão lidando ao mesmo tempo com uma memória, tentando trazer a memória de um país que nunca existiu, que é esse é o país que vai para frente, né, da marchinha. Tipo, eles querem trazer isso como se fosse uma solução para os problemas do presente. Porque essas pessoas, muitas dessas pessoas, é aquilo. É preciso olhar para o que eles estão dizendo para poder entender o que está circulando por detrás daquilo. Muitas dessas pessoas verdadeiramente acreditam que no dia 1º de janeiro, sei lá, quem tiver uma casa com mais de 60 metros quadrados vai ser obrigado a dividir a casa. Sabe? É esse tipo de coisa. Que o Brasil vai virar a nova Venezuela. Que sabe-se lá o que é a Venezuela, né? Que o Brasil vai virar a Argentina. Cara, tem um a videozinho. classe média argentina tem mais poder de compra que a brasileira, mas problema, né? Orlando, só para pontuar aqui nossa conversa, esse já não é tão novo, mas peço desculpa pela repetição, mas peço para o Guilherme colocar um videozinho também, mas só para pontuar o nosso papo, que tem a ver com o que você está falando, é um rapaz lá em Brasília falando isso. Coloca aí, por favor, Guilherme. O que está em casa dormindo achando que vai ficar vendo Netflix, porque não vai ter Netflix, não vai ter internet, não vai ter TV. Sabe o que o Lula falou? Que duas televisões, sabe o que é muito 2 televisões para ele? É muito para uma família. Não tem necessidade de ter 2 televisões. E você pensa que um cara que nem foi eleito já entra assim, amanhã você não vai ter tua casa, porque ele já falou, casa acima de 60 metros vai ser dividida. Você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Quando você sair para trabalhar, tu não sabe o que ele vai estar fazendo lá. Eu não admito! Eu não admito isso! Isso aí é medo de ser corno, né? Esse aí é medo de ser corno. Esse é cara, o problema da monogamia, sabe? É o medo de ser corno, cara. Essa parte do banheiro ficou engraçada mesmo. Mas é isso, cara. Tu vê, mas assim, é engraçado e ao mesmo tempo é uma pessoa que tá em sofrimento psicológico. O cara tá com Exato, medo, né? Cara. Exato. Sim. Isso é preocupante. Eu lembro, Orlando, no fascismo italiano, né? Eu já li sobre isso, também era muito ridicularizado, porque a Itália na época já era um país muito com uma elite, uma vanguarda intelectual muito forte, né? O país do Gramsci. Então, quando apareceram aqueles fascistas completamente estrambelhados, isso aí não vai dar nada, isso aí é um bando de maluco, né? 2 anos depois já tinham 200 mil filiados, né? Então, por isso que a gente ri, mas tem que se preocupar, tem que analisar isso, como é que combate esse negócio aí. Tem uma coisa que o Primo Levi falava, para caso alguém do chat não saiba, Primo Levi foi um dos sobreviventes de Auschwitz, né? E escreveu livros fundamentais sobre a vida, né, nos campos de concentração e campos de extermínio, né? Uma das coisas que o Primo Levi fala na introdução do Será Isto um Homem, ele fala que o fascismo, que o nazismo, ele é algo que emerge quando a sociedade está com a imunidade baixa. É quase como se fosse uma infecção latente, né? E essa infecção latente ela tem uma relação direta com o medo, né? Com esse estímulo do medo, da raiva, dessa operacionalização do medo e da raiva. E aí a gente vai falar da ignorância das pessoas, enfim. Porque é importante quando a gente vai falar de fascismo, de nazismo, a gente também tem uma tecnologia envolvida com eles, né? Que é o rádio. Da mesma forma que a gente está falando desse neofascismo que surge no Brasil e a relação disso com a internet,
né? Quando a gente vai falar do fascismo histórico, especialmente no caso da Alemanha e da Itália, né, e da Polônia também, você tem que falar diretamente do efeito do rádio nas pessoas, do efeito do que o rádio conseguiu e como que o rádio ajudou para fazer esse tipo de propaganda, né, avançar. Então, assim, ele falava que, assim, cara, que é preciso sempre estar atento para o momento em que o corpo, como assim, um país, a imunidade desse país começa a baixar ao ponto de que esses focos começam a aparecer. E aí que eu acho que é um ponto que eu acho que é crucial, assim, porque tem uma coisa que eu acho preocupante, se tornou muito recorrente, por exemplo, Bolsonaro teve 58 milhões de votos, né? Mas não existem 58 milhões de bolsonaristas. Da mesma forma como Lula teve 60 milhões de votos, você não tem 60 milhões de lulistas. Você tem N tipos de votos, tem pessoas que não se identificam, tem o voto crítico, né? Quando a gente vai falar do bolsonarismo, quando a gente vai falar dos eleitores do Bolsonaro, pessoas que votaram no Bolsonaro, você teve gente que votou no Lula no primeiro turno, Bolsonaro no segundo. Teve gente que fez isso, sabe? Então, assim, teve gente, por exemplo, enfim, que na eleição passada votou Haddad e agora votou Bolsonaro. Tem umas coisas muito, sabe, que nessa leitura rápida e apressada do voto, escapa. E aí, o que você acontece, assim? É importante compreender, né, por que diferentes setores votaram no Bolsonaro, porque diferentes setores apoiaram o Bolsonaro, porque diferentes setores entenderam que diferentes setores, pessoas entenderam que o Bolsonaro seria um melhor representante do que o Lula, para poder compreender como a gente pode agir daqui em diante. Porque, assim, é fácil a gente rir do cara que tá gritando por socorro na frente do quartel. Mas quando a gente percebe a força da máquina de desinformação que cria sujeitos como ele para ir para frente do quartel, a gente começa a ficar assustado, porque ele é o caso extremo. Mas esse caso extremo, muitas vezes, sei lá, quantos por cento dessas pessoas votaram no Bolsonaro? Esse tipo de gente não é a totalidade dos bolsonaristas. É só ver o número de pessoas que estão nas ruas, sabe? É só ver o número de pessoas que estão apoiando esses protestos. Então, assim, esses sujeitos, quando a gente olha para esse sujeito, fala assim, cara, o que está por detrás? O que é o público médio disso? O que é o público médio do bolsonarismo? Como é que essa máquina está conseguindo atingir essas pessoas? Aí a gente começa a entender o tamanho do problema. Porque, assim, se a gente começa a interpretar o bolsonarismo na base da caricatura, ou na base, assim, o bolsonarismo são essas pessoas, o bolsonarista é o meu vizinho escroto, machista, aquelas coisas todas, tipo assim, a gente perde o foco e não consegue enxergar aquilo que está diminuindo a nossa imunidade para o bolsonarismo se tornar um fenômeno real. Tipo, assim, a gente perde o foco sobre a máquina de desinformação que está ativa e vai continuar ativa depois do Bolsonaro, ela não vai minguar quando o Bolsonaro sair do poder, né? Sobre esse conluio empresarial militar, sobre o verdadeiro terrorismo que algumas denominações religiosas fizeram, sabe? As pessoas não conseguem entender, por exemplo, é muito fácil a galera na internet falar assim, as pessoas são manipuladas pelo pastor, mas é muito difícil as pessoas realmente compreenderem, por exemplo, qual é a influência de um pastor de uma igreja, sei lá, no subúrbio, numa favela do Rio de Janeiro. Sabe? O que significa para uma pessoa, para um indivíduo romper com isso? Muitas vezes significa que esse indivíduo vai se tornar um pária. Não é uma questão assim, eu não vou mais acessar esse site, eu não vou mais frequentar esse clube. Não, o sujeito pode estar decretando falência. Porque imagina o seguinte, eu conheço casos concretos disso, casos concretos de pessoas, o sujeito tem uma birosca, né, uma vendinha, e ele depende do público da igreja dele, que frequenta a vendinha dele. Então, se ele briga com o pastor, se ele desagrada o pastor, se ele desagrada a igreja, né, aquele pessoal vai romper com ele vai viver de quê? As pessoas não entendem a quantidade de relações que são criadas dentro das igrejas. As pessoas são empregadas dentro das igrejas. As pessoas conseguem internações hospitalares dentro das igrejas. As pessoas conseguem ajuda dentro das igrejas. Amigo, quem é que faz no Brasil? Não estou falando nem de Rio de Janeiro, no Brasil. Quais instituições fazem o maior trabalho de ressocialização de massa carcerária? Você vai olhar, são as igrejas evangélicas que estão fazendo isso. E aí você vai falar, e assim, aí quando você olha, você começa a entender o tamanho do problema e o tamanho da influência que essas pessoas têm na região. E aí você começa a falar assim, pô, cara, as pessoas não estão votando no Bolsonaro porque elas são escrotas,
Tem muita gente que é, não tô dizendo que não tenha, tem muita gente que é fascista mesmo, sabe? Que porra, que só não tá fazendo. Tá que nem aquele personagem lá do Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, que quer fazer saudação nazista, mas tem que ficar segurando o braço. Então, assim, tipo, muitas pessoas são a isso. Agora, tem muita gente que tá votando do Bolsonaro por outras questões. E é aquilo. A gente tem que olhar e entender qual o Bolsonaro essas pessoas votaram. Porque tem uma coisa que quando me caiu essa ficha, foi uma coisa assim que eu entendi o tamanho e a dimensão dessa máquina. Tipo, o Bolsonaro dos grupos evangélicos, por exemplo, não era o mesmo Bolsonaro, tipo, dos grupos intervencionistas. Você ia num grupo evangélico antes das eleições, parece que o Bolsonaro nem era candidato, era a Michele. O Bolsonaro dos grupos evangélicos é um sujeito que erra, mas pede perdão, que aparece chorando, que está preocupado com a família, que é um homem da família. Quando você vai nos grupos intervencionistas, é o Bolsonaro imbrochável, sabe? São dois sujeitos completamente diferentes. E essas redes não se tocam. Não se tocam. A primeira vez eu acompanho esses grupos desde pelo menos 2015, desde a época que eu estava na Comissão Nacional da Verdade. Eu acompanho grupos que depois foram se tornar grupos bolsonaristas antes de Bolsonaro aparecer para eles como um norte. Cara, é a primeira vez esses movimentos de intervenção, esses protestos, talvez tenha sido uma das primeiras vezes que eu vi esses públicos, sei lá, o grupo dos evangélicos conversando com o grupo dos intervencionistas. Sabe? Então, assim, você tem algumas coisas que estão se transformando agora, e é por isso que eu falo, é muito importante que a gente não caia no lugar fácil de dizer o Brasil tem 58 milhões de fascistas. Porque isso vai nos impedir de ver, de olhar e nos defendermos, estabelecer estratégias, estabelecer resistência contra essa máquina, essa maior máquina de desinformação do planeta. Eu não estou sendo leviano quando eu falo disso. Né? O bolsonarismo é isso, a maior máquina de desinformação do planeta. Muito bom. Orlando, só peço licença rapidinho, só para dar um recado aqui para os internautas. Primeiro vou ler aqui o superchat da Luiz Mior. Gratidão, Miguel e Orlando, pelo trabalho fundamental. Então, precisa de regulamentação de WhatsApp, museus em todas as cidades sobre ditadura e Covid, e dinheiro público para a imprensa para reduzir fascismo. Por aí, talvez, Luiz. Vamos conversar sobre isso. Mas, com certeza, é investimento em educação e cultura. André Marcolini, super chique, muito obrigado. Mais um novo membro aqui, Lindomar. E, pessoal, lembrando aqui que a Fórum está com uma campanha contra o assédio judicial. Guilherme, coloca aí então na tela, por favor, ou aquela chamadinha lá. A gente criou uma vaquinha, a gente teve que sofrer alguns processos aí, teve que pagar adiantado mais de 100 mil reais. Aí a gente está criou essa vaquinha para tentar cobrir aí o rombo. Tá aí, pessoal, benfeitoria, /projeto, /ajude fórum, tem também nos comentários. É muito importante vocês ajudarem para a gente superar mais esse problema aí. Com certeza, com a ajuda de vocês, a gente vai superar. Valeu, pessoal. Orlando, uma coisa que eu queria conversar contigo também, você já começou a abordar isso, né? A questão da Zona Oeste, né? Eu acompanho um pouco o seu trabalho, você fala muito sobre a Zona Oeste. O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil. Né? O Rio de Janeiro é a cidade que gerou o Bolsonaro. O Bolsonaro é do Rio de Janeiro. Nessas eleições presidenciais, infelizmente, o Bolsonaro teve muito voto no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Você houve uma mudança inclusive interessante, que na Zona Sul, por exemplo, né, que votava na direita, começou a votar na esquerda, a área central votou na esquerda, até a Tijuca, tem uma mancha toda na área Zona Sul, centro ali, quase perto, chegando no Olaria, Lula ganha ali, né? Lula ganha nas favelas, mas Zona Oeste não. Zona Oeste, Bangu, ali o Bolsonaro continuou muito forte. Também. E é uma coisa que mudou, né? Porque eu acompanho eleições há bastante tempo, era o contrário, inclusive, a Zona Sul muito direita e a Zona Oeste votando na esquerda. E agora inverteu o negócio. O que você atribui a isso? Cara, digamos, é o fechamento de um longo processo, né? O que acontece? As periferias do Rio de Janeiro, no geral, sempre foram enclaves trabalhistas, né? Baixada, porra, a Zona Oeste Carioca, especialmente a região de Bangu, era um polo anarquista no começo do século passado, sabe? É um polo anarquista no começo do século passado. A fábrica Bangu Vermelho, que o pessoal chamava, né?
Bangu enfim. Vermelho. E aí, minha redemocratização ainda era um polo. Eu sou filho, né? Eu sou dessa segunda geração, né? Tipo, eu sou filho de esquerdistas atuantes aqui em Bangu, enfim. Então, assim, o que aconteceu? No final ali em meados dos anos 90, eu vi esse processo de perto. Você teve a emergência de um. Assim, tem dois fenômenos. O primeiro fenômeno é um fenômeno que vem da ditadura militar. Ponto. Que é a ideia de que a gente sabe. Todo mundo fala muito do AI-5, mas talvez o grande dispositivo de controle foi o AI-2, né? Que deu muitos poderes ao Planalto e permitiu que prefeituras, né, fossem empichadas, prefeitos, sobretudo prefeitos, fossem empichados, prefeitos e governadores, com um processo sistemático por conta de acusações de corrupção. E, obviamente, quem era processado por esses, né, corrupção eram pessoas que eram de esquerda, trabalhistas, enfim. A Baixada Fluminense, por exemplo, foi totalmente cooptada à direita por meio disso, né? E, em paralelo a isso, você tinha a atuação de, digamos, do lado B do aparelho repressor militar, que eram os grupos de extermínio, né? Você na Baixada e aqui na Zona Oeste também. O que acontece? Redemocratização, você tem ali começo dos anos 90, basicamente, a Zona Oeste carioca, ela se tornou um cenário, assim, um cenário fértil, um espaço fértil para atuação de grupos políticos à direita, à extrema direita, se tornou um espaço amplo para esses grupos atuarem. Um dos motivos era o lugar onde tinha terra para especular. Você, para falar do aumento da direita na Zona Oeste, você tem que falar sobre especulação fundiária. Né? Você tem que falar, por exemplo, como Campo Grande cresceu. E aí você vai falar sobre milícias, você fala sobre um monte de coisa, né? Tipo, Campo Grande, Barra da Tijuca, Recreio. O que era a Barra da Tijuca nos anos 80? Pô, eu lembro de eu ir pescar com meu pai nos anos 80 da Barra da Tijuca, Recreio era só mato. Você vai passar hoje em dia lá, o que virou aquilo ali? Né? Então, assim, esse processo, ele, justamente por ser uma urbanização mais tardia, ele trouxe consigo todo um, digamos, um ethos extremamente americanizado, extremamente individualista. E isso foi... Bangu passou de ser a cidade, né, o bairro, né, do proletário, né, estádio proletário, estádio de Bangu, enfim, e se tornou o bairro do pequeno comerciante, né, do self-made man. Então, assim, isso começou a se tornar uma espécie de ethos difuso, porque a Zona Oeste começou, a capital cultural da Zona Oeste passou a ser a Barra da Tijuca. As pessoas começaram a migrar nos anos 90 para a Barra da Tijuca. E isso foi se criando um sentimento, e isso muito também atrelado à atuação ostensiva das igrejas evangélicas aqui, porque também tem esse processo que não pode ser diminuído. Que assim, eu vi isso, sim, eu sou de uma família de santo, né? Eu sou macumbeiro de berço, da terceira geração de macumbeiros, que estou com a minha guia de Ogum aqui, tipo, então assim, eu vi isso na minha infância. Do dia para a noite, minha família se tornou adoradores de Satanás nas ruas. Porque ali no final dos anos 80 você teve uma conversão em massa. Por quê? O processo, assim, é aquilo, né? Antes daquela pequena bonança dos anos... ali do começo do governo Vanderrick, quando você teve a ascensão, né, dos novos ricos da Barra da Tijuca, assim, quando você... Antes disso, você tinha um cenário de total abandono. E aí, você tem a dominação dessas igrejas evangélicas. Cara, uma das maiores igrejas universais... Tô ouvindo você. Vou desligar a câmera um segundo, mas tô ouvindo, tá? Tudo bem. E aí você, para uma das maiores igrejas universais aqui, em Padre Miguel. Então, assim, você tinha uma mentalidade, assim, uma ocupação evangélica anterior a outras localidades, que preparou o terreno, porque a gente sabe que tem uma relação direta entre esse neopentecostalismo e essa mentalidade neoliberal. A gente sabe que tem uma relação indissociável, aquela assim, a teologia da prosperidade. Isso começou a se tornar uma moeda vigente. E aí, alinhado a isso, você começou a ter o empoderamento, né, o crescimento de grupos políticos de extrema direita, muito baseados na ideia, assim, muito baseados no capital da terra. Porque essas pessoas, onde tinha terra para comprar, onde tinha terra para fazer casa, onde tinha terra para fazer condomínio, onde tinha terra para fazer shopping, era na Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio. Quem é que tinha essas terras?
E aí você vai ver, pô, toda a história da CPI das milícias, em Campo Grande, tem uma questão fundiária envolvida. Né? E aí você tem, imagina assim, são 30 anos, 40 anos com esse caldeirão, nesse caldeirão. E aí, quando você olha, você tem Bolsonaro. O Bolsonaro ele se torna, inclusive, um dos representantes desse ethos, né? Desse ethos fundiário, predatório, beligerante. Por quê? Por isso que eu falo assim, aqui a gente tá aqui no coração do bolsonarismo. Cara, eu escuto falar do Bolsonaro desde sempre. O Bolsonaro tem votações expressivas aqui na região desde sempre. Desde sempre. E aí que é uma questão importante. Eu vi o pessoal no chat falando povo nordestino. Aqui, na Zona Oeste, você tem uma migração nordestina. Eu, por exemplo, eu sou, assim, meus dois avós, minhas duas avós, meus dois avós e minha avó eram nordestinos. Tipo assim, dependendo lá da família, eu sou a primeira geração de cariocas, né, de sudestino. Então, assim, isso aconteceu, você teve uma migração expressiva, mas esse ethos, essa coisa evangélica, foi capaz de suplantar digamos, essa tradição à esquerda, né? E tu vai vendo que é um processo gradual. Porque, assim, até nos anos... Eu lembro que na minha infância, nos anos 80 e na adolescência, nos anos 90, aqui era um polo de esquerda. Benedito era gigante aqui. Benedito era gigante. E aí, tipo assim, é aquilo. Água, bola em pedra dura, a coisa vira, né? A coisa vira. E aí você tem também, aqui é uma região com muitos militares aposentados, muitos PMs, muitos policiais, enfim, é uma região... Você balança uma árvore que cai PM. Balança uma árvore que cai militar aposentado, sargento, sabe? Tipo... Mas de qualquer forma, eu estava falando que o Lula, né, o PT, teve votações. Eu lembro, por exemplo, eu acompanhei a votação da Jandira Fegali, que é minha amiga, né, eu acompanhava um pouco a trajetória dela. A Jandira ela começa tendo uma votação muito forte na Tijuca, Zona Sul, é voto biológico. Aí depois, nas eleições seguintes, ela começa a ter voto mais no interior, né, mais de Santa Cruz, Campo Grande, voto mais popular, e perde o voto do Zona Sul. Isso que é uma coisa que é um problema, às vezes. Por exemplo, o Piketty, né, ele escreve que um problema da esquerda europeia que ela se torna o partido dos educados. Né? Ele até traz gráficos sobre isso, como que a esquerda, que era tradicionalmente os partidos de esquerda, né, que eram tradicionalmente recebiam votos dos operários, dos trabalhadores, começam a receber votos dos estratos mais instruídos, mais educados, né? E a direita, ela começa a receber votos populares, começa a ter o voto popular, sobretudo. Nessa eleição francesa agora, isso ficou bem claro. É impressionante, quando você vai no setor popular, se dependesse, a extrema-direita ganhava. E aqui no Brasil, aqui é um pouco diferente, porque o Lula tem toda essa identificação com os mais pobres, mas a gente já vê também um certo processo aí também nesse sentido, quando você vê que o Lula é o voto dos universitários, dos artistas, né? Aqui no Rio de Janeiro já começa a ter uma coisa assim, o voto Zona Sul, Centro e áreas populares da Zona Oeste votando em Bolsonaro, né? Então, como é que a gente analisa esse processo e como é que a gente muda, sobretudo, né? Porque a análise não adianta só fazer análise. Como é que a gente muda esse processo? Para se interrompe esse processo, afinal de contas, o Bolsonaro ele não fez nada para a Zona Oeste. Porque o que realmente choca é que não tem projeto nenhum. O Bolsonaro não fez nada para as regiões populares do Rio de Janeiro. Não tem projeto de infraestrutura, não tem um projeto de educação, não fez Instituto Federal, não fez programa, não fez nada. A troco de que as pessoas votam em Bolsonaro? Esse é o grande mistério, né? Na verdade, ele fez muita coisa. É porque, assim, o que ele fez, a gente considera, assim, os representantes dele na região, por exemplo, conseguiram internação hospitalar. Os representantes dele na região conseguiam emprego para as pessoas. Os representantes dele na região conseguiam, sei lá, uma cadeira de roda entendi. A coisa fisiológica, né? O pessoal ligado ao Bolsonaro torna liderança política ali, consegue as coisas. É isso que eu estava querendo dizer com esses grupos políticos que vão dominando a região. Então, por exemplo, como você... É aquilo que eu estava falando, cara, como que você quer
que, sei lá, a dona Josefa, inventando um nome aqui, a minha vizinha aqui em Padre Miguel, como que você quer que a mensagem das esquerdas chegue nela se não tem a esquerda aqui? Ela vai ter que vir aqui na live do Jornal Fórum para ver, gente. A gente não tem um centro aqui, a gente não tem uma atuação na região, a gente não tem um projeto na região, a gente não tem nada. É aquilo que, por exemplo, alguém falou no Superchat, por exemplo, então seria o caso de controlar o WhatsApp. Eu acho que isso é um sonho molhado. Eu acho que qualquer solução que passe pelo controle das redes sociais, ela vai fracassar. Assim, ela fracassa na sua própria concepção. Porque as redes sociais são muito difíceis de ter controle. Eu acho que ideologicamente não é uma coisa. Isso não é uma coisa, digamos, enfim, recomendável. O que acontece? Fake news, por exemplo, eu sempre acho que esse sistema de checagem de fake news ele tem uma eficácia pequena. Porque uma vez que a fake news já rodou, não adianta ficar desmentindo. Você vai ficar só desmentindo, você nunca vai conseguir desmentir na mesma velocidade que eles conseguem produzir. Agora, o que acontece? Por que o Lula, pensa só, por que o Lula teve uma votação expressiva no Nordeste? As pessoas lembram. As pessoas lembram do que o Lula, do que os governos do PT fez no Nordeste. Projeto de cisterna, os avanços do Bolsa Família, a interiorização do ensino universitário, a interiorização do ensino público. Né? As pessoas sabem disso, as pessoas vivenciaram as melhoras que o PT criou efetivamente nesse país. E as pessoas lembram. Então, assim, a memória está mais consolidada ali. O que isso significa? Que as notícias falsas sobre o PT têm uma dificuldade maior de circular nesses lugares. Porque a memória é uma presença, né? Então é como se o Lula, como se o PT ainda estivesse ali atuando. Então isso cria uma presença. Nos subúrbios do Rio de Janeiro, quando você olha para os últimos 30 anos, né? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Você não tem essa memória. Porque a gente fala assim, o Bolsonaro não fez nada. Não fez. Mas os representantes dele, o pastor que pediu o voto para ele, está aqui há 20 anos fazendo. Isso é uma coisa que me dói falar. Sabe? Tipo, mas ele tá explorando as pessoas, Orlando. Eu falei, cara, eu não tô julgando isso, a questão não é essa. Mas você tem que perguntar para as pessoas que estão ali, pergunta quem que conseguiu uma internação pro sobrinho, sei lá, da minha vizinha, que tem um problema de adicção. Sabe? Como é que ela conseguiu isso? Como é que ela conseguiu internar o sobrinho dela sabe? Tipo, que tem problema de adicção. Foi o pastor que conseguiu. Como é que, um amigo meu que ficou 4 anos preso, quem conseguiu emprego para ele? Foi o pastor da igreja da mãe dele. Sabe? Então essas pessoas estão fazendo coisas pelo povo na região, essa coisa fisiológica, e aí o apoio deles é que vai converter em voto. E assim, se a gente quer disputar isso, se a gente quer disputar essas regiões, a gente tem que criar presença. Como é que se cria presença? Sabe? Como é que se cria presença? Sei lá, projeto de educação popular, vestibular comunitário, sabe? Tem vários projetos, tem um monte de coletivos. Tem o Falacaria, o projeto de cozinha popular, de cozinha comunitária do J. Marques. Tem um monte de gente, né, especialmente dentro de favelas, que estão fazendo seus corres de forma independente, estão criando coletivos para ajudar o pessoal lá do Maré Vive. E aí, sim, por que os partidos e sindicatos, né, que têm alguma estrutura, eles também não podem ajudar nesses processos? Eles também não podem criar coisas nessas regiões. Isso pode parecer pouca coisa, cara, mas faz uma diferença enorme quando você... Porque, assim, é muito mais fácil você acreditar que o PT vai implementar, vai implementar o comunismo stalinista no Brasil se você nunca viu o PT na tua vida. O Lula teve aqui em Padre Miguel, né? Um dos últimos atos de campanha dele no Rio de Janeiro foi uma caminhada aqui em Padre Miguel. O Eduardo Paz trouxe ele, né, e tal. Cara, para imensa maioria das pessoas que estavam ali, né, foi a primeira vez que eles tiveram a chance de ver a maioria dos políticos de esquerda que estavam ali. O Molon fez um discurso um pouco antes do Lula. A maioria das pessoas que estavam ao meu redor não faziam ideia de quem era o Molon. Tá vendo? É isso aí. Entendeu? Tipo, voltar pra base. Exatamente, entendeu? Tipo assim, cara, o que o PT tá fazendo aqui em Padre Miguel? O que tá fazendo em Bangu? O que tá fazendo em Campo Grande? E aí, sim, aí tem uma coisa que eu me irrito particularmente, porque eu escuto, mas não dá pra fazer isso porque é área de milícia. Não dá pra fazer porque é área de milícia, porque é área de... Sabe? Tipo, cara,
Tu vê aí o Sindipetro, por exemplo, o Sindipetro fez durante a pandemia, depois da pandemia, fez várias ações de distribuição de gás a preço justo. Fez em lugares como a Carobinha, como a Vila Vintém. Tipo, o Sindicato dos Petroleiros fez isso. Sabe? São ações. O Tadeu tá aqui, ó. O Tadeu mandou o Aí, superchat aqui, ó. Orlando aí, e Miguel, aí, grandes amigos. Forte abraço para vocês, meus lindos. Aí, ó. Abraço, Tadeu. Aí, ó. O suspeito usual aí. Então, assim, tu vê esse tipo de ação, cara, esse tipo de ação gera presença. As pessoas lembram até hoje disso. Cara, teve o pessoal lá do Sindipetro que distribuiu gás. Tipo, se isso fosse uma ação contínua, esse tipo de ação sendo contínua, né? Tipo, isso gera uma memória nas pessoas. Então, quando fala assim, o pessoal do Sindipetro quer implementar o comunismo no Brasil, eles querem roubar a tua casa, sei lá o que eu quero. Pô, conheço os caras estavam aqui distribuindo gás. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, é isso que eu tô falando. Por isso que eu falei todo aquele preâmbulo da ocupação das igrejas, de como a questão fundiária no subúrbio carioca deu espaço, deu vazão para esses grupos de extrema-direita, né? Vários desses políticos que a gente conhece se criaram nessa época, e esses caras estão apoiando o Bolsonaro. Quando tu andava aqui em Padre Miguel, Bangu, Realengo, pra galera que não conhece, a Zona Sul inteira cabe dentro de Campo Grande. A Zona Sul inteira cabe dentro de Campo Grande. Você andava em Campo Grande, na época da corrida eleitoral, você só via a bandeira 22. Você não via uma bandeira de esquerda. Aqui em Padre Miguel, na feira de Bangu, sabe, um dos maiores colégios eleitorais da cidade, bicho, não tinha um político de esquerda fazendo corpo a corpo. Quando via, era raridade. Aí eu ia na Feira da Glória, né, porque eu tenho uma doença, né, eu tenho problema com vinil, eu tenho que comprar vinil, eu tenho essa doença, eu coleciono vinil, então eu fico rodando o Rio de Janeiro atrás de feira de vinil. Aí, tipo assim, vira e mexe, tava na Feira da Glória comprando vinil lá. Aí, tipo, cara, durante as eleições, toda hora você esbarrava num político de esquerda. Você batia no lado, aí, pô, Renata Souza. Aí eu olhava pro outro, aí tava a Luiz Helena. Aí tu olhava pro outro, aí o Glauber Braga. Tipo, eu falei, pô, cara, show, mas esse pessoal já tá votando em vocês. Vocês têm que conquistar voto lá em Padre Miguel. Tem que conquistar voto lá em Bangu. Eu não tô fazendo uma crítica específica a essas pessoas, tá bom? Eu usei títulos aleatórios aqui. Pessoas, sabe? Mas, enfim, mas é isso. Assim, a nossa própria propaganda tá concentrada na Zona Sul, nas áreas mais abastadas da cidade. E isso, conversando com a gente no Brasil, isso é uma realidade no Brasil todo, né? É muito bizarro, como se fosse tornando uma realidade, salvo algumas exceções, isso é uma realidade no Brasil todo, sabe? Então a gente tem que fazer isso, cara. Tem que criar presença até para ser uma alternativa, sabe? As igrejas, uma alternativa. Não tô dizendo para as pessoas saírem das igrejas, não, porque cada um tem a religião que quiser. Tô dizendo assim, cara, mas, por exemplo, as pessoas não dependerem só das igrejas para poder ter emprego, sabe? Para fazer um plano de encaminhamento, sabe? Distribuição de alimentos, de assistência social. É isso. E, ao mesmo tempo, né? Também, enfim, aí a gente entra numa outra seara, que é disputar pautas na internet, né? Que aí entra num outro processo. Tá, aproveitando então a pausa, ler um superchat aqui do Manuel Messias Nunes da Silva. Boa noite, ilustre Orlando e Miguel. Sim, o caso Itaipu, inesquecível. E a ponte Niterói, gastou... quantos gastou? Né? Acho que ele queria falar quantas pessoas morreram. Como ficou infindável a BR-230, Transamazônica. Tem essa aqui também do Lucas Salgado. Orlando, o fundamental não seria o desejo inconsciente de acreditar na desinformação? Porque dá para descobrir uma fake news vendo TV, ouvindo rádio, dando um Google, conversando com alguém. Ana Santos, tive o desprazer de conhecer o Bozo quando eu era criança. Ele foi pedir voto para vereador na casa da minha mãe. Meus sentimentos, Ana. É isso aí. Responde o cara lá que perguntou ali. Do desejo inconsciente? Aqui, Lucas Salgado. Orlando, o fundamental não seria o desejo inconsciente de acreditar na desinformação, porque dá para descobrir uma fake news vendo TV, ouvindo rádio, dando um Google, conversando com alguém. Não. Assim, quer ver um exemplo disso? Uma das primeiras, quando eu falo das pessoas estarem si mesmadas, primeiro que eu acho que essa é uma questão que muitas vezes responsabiliza, cai numa questão de culpar as pessoas pelo sabe, é muito fácil de culpar o brasileiro que votou no Bolsonaro. Mas imagina o seguinte, as pessoas estão numa rede de informações que elas acreditam que a Globo só mente. Então por que elas vão confiar na Globo? Aí ela entra no Google, viu? Assim, durante as eleições,
pesquisava para Lula e meio ambiente. Você vê que o primeiro link que ia aparecer era um link pro Bolsonaro. Entra no YouTube. Cara, eu fiz um experimento desse no meu canal na Twitch. Eu comecei a clicar, eu criei um perfil virgem, né, no YouTube, e comecei a clicar nos primeiros vídeos que apareciam. Vídeos de educação financeira. Em 4 vídeos, o meu perfil já estava entrando em. Eu não vou falar o nome aqui, mas numa dessas grandes produtoras de propaganda da extrema-direita brasileira. Em 4 vídeos. Então, assim, imagina que quando o cara vai entrar no. O Google também faz esse tipo de leitura. Porque esse tipo de metadados são compartilhados. Então, assim, muitas vezes o que vai aparecer como primeiro dado para mim pode não aparecer para você como primeiro dado. É uma pesquisa personalizada. Então, assim, quando você começa a entender que as pessoas estão, de fato, ensimesmadas em redes que vão confirmar o que ela está dizendo, eu estou falando disso. Não é tão simples assim para as pessoas como é que é, irem atrás da notícia que desmistifica aquilo que elas estão recebendo. Eu digo isso, inclusive, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos, a gente tem um grupo no WhatsApp de política. Tem vários, mas enfim, eu tenho um grupo específico com amigos aqui da região e tal, que foram criados comigo. E cara, galera, muitas vezes, o que acontecia, as pessoas assim, cara, aqui no trabalho estão falando sobre tal questão, sei lá, Lula vai acabar com o MEI. Pô, você sabe onde eu consigo alguma notícia que desmente isso? Aí tu vai lá e começa... Né? Pegou mesmo. Pra caramba, né? Pegou demais. Isso aí foi fortíssimo, cara. Aí o cara falou, aí a gente mandava pras pessoas e falava assim, aí ele falava assim, pô, cara, mas esse site aqui o cara já vai falar, pô, é do Estadão, é da Folha, a Foice de São Paulo, né? Tipo, então, cara, assim, esse tipo de coisa já você tem toda uma campanha contra esses, digamos, esses veículos um pouco mais isentos e coisas do tipo, um pouco mais isentos, né? Tipo, que já desqualifica a informação a priori. Então, quando eu digo que as pessoas estão em si mesmadas em redes de relações, eu acho muito mais... Obviamente tem pessoas que são assim. Obviamente tem pessoas que querem acreditar naquilo. Obviamente tem pessoas que por N motivos querem acreditar naquilo. Existe isso. Agora, também existe, e por que esse é o meu problema? E por que eu acho que esse deveria ser o nosso problema? Porque eu, sinceramente, eu não vou falar como eu falo nas minhas lives, porque, enfim, aqui eu tô num lugar de respeito. Mas, tipo, cara, eu pode quero, falar, assim... Fique à vontade, pode falar o que você quiser. Assim, eu quero que, pô, pros fascistas eu deixo meu mais sincero foda-se. Tá ligado? Agora, eu quero saber de construir um lugar melhor para minhas sobrinhas. Eu quero construir um país melhor para as pessoas com as quais eu me importo. E isso depende que eu dispute a atenção, a memória e a subjetividade dessas pessoas que estão no meio. Por isso que, assim, cara, existem esses fascistas, existem as pessoas que realmente querem acreditar na campanha do Bolsonaro, existem as pessoas que se identificam pra cacete com o Bolsonaro. Eu quero que essas pessoas se danem. Eu quero saber das pessoas para qual eu posso dizer alguma coisa. Eu quero saber das pessoas que eu posso chegar e falar assim, cara, olha só, isso que você acredita que é o Bolsonaro é a resposta, pô, na verdade temos outras respostas. Um exemplo disso, cara, a Marcele, que produz vídeos com a gente, né, fez vídeos que viralizaram, enfim. Muito legal, acompanhei também, muito legal. Cara, a Marcele votou no Bolsonaro em 2018. Ela fala isso em mais de um vídeo. Eu votei nesse cara em 2018. E por que votou nele em 2018? Aí ela chega e fala assim, pô, cara, porque eu queria que meus filhos estudassem no colégio militar. Porque ela achava que o colégio militar era um colégio de qualidade, então ela quer uma qualidade para os filhos dela. Ela votou nele pensando assim, da educação dos filhos dela. E aí a Marcele, o que pegou para a Marcele foi quando ela viu o Bolsonaro debochando das pessoas durante a pandemia. E aí ela falou, que isso, cara? Que é esse cara? Em quem que eu votei? E aí ela mudou o voto. Agora tu imagina o seguinte, quantas pessoas iguais a Marcele não tem aí fora que votaram no Bolsonaro por um motivo como esse? A gente não tem nada a dizer para essas pessoas. A gente não pode chegar para essas pessoas e falar assim, cara, olha só, colégio de qualidade, quem está preocupado com a educação de qualidade para o povo é a esquerda. Quem foi que criou a universidade foi a esquerda. Quem interiorizou a universidade foi a esquerda, foi o governo Lula. Sabe? Tem muitas pessoas que votaram no Bolsonaro ou que anularam seu voto que a gente tem coisas a dizer para essas pessoas. Porque, assim, se eu acreditar que eu não tenho nada a dizer para essas pessoas,
eu simplesmente paro de fazer o que eu estou fazendo e vou voltar a dar aula na universidade. Vou garantir minha aposentadoria, sabe? E é isso, tranquilo. Né? Porque assim, eu tenho que acreditar que é possível. E eu acho, assim, eu sei que é possível. Eu vejo isso acontecendo. Sabe? A gente tem que romper com esse certo cinismo, com essa vontade de condenar a oposição, aquilo que os nossos opositores, a priori, porque esse tipo de operação, que eu entendo, a gente tá todo mundo traumatizado, cara. Tá todo mundo traumatizado, sabe? Mas quando a gente tem que superar isso para que a gente possa se mobilizar politicamente, porque no fim das contas é isso que vale. Eu não quero ficar só cantando vitória. Eu quero que na próxima, sabe, se tiver uma próxima eleição, o Bolsonaro, se ele conseguir se eleger, se ele conseguir se candidatar, que eu espero que não consiga, né? Ele não tenha 58 milhões de votos, ele tenha 10 milhões de votos. Como é que eu faço isso ser possível? Como é que eu posso, né, me mobilizar para isso ser possível? É essa que é a minha questão. Minha questão não é ficar apontando, fulano, vocês são fascistas. Cara, dane-se. Sabe? Eu quero disputar as pessoas. Eu quero disputar a atenção das pessoas com esses caras. Porque eles estavam ganhando isso. E só para finalizar, a gente teve um milagre, né? A volta do Lula foi um milagre. A vitória do Lula foi um milagre. Se não fosse o Lula, não se enganem, a gente não tinha ganho essa eleição. Nós vencemos a maior máquina de desinformação do planeta. Nós vencemos um governo que torrou bilhões de dinheiro público para comprar votos. Um governo como, sei lá, assim, a gente só poderia viver um golpe político, um golpe eleitoral maior se não tivesse eleição. Se o Bolsonaro dissesse, não vai ter eleição. Porque o uso da máquina pública, o conluio empresarial militar, o que a gente viu... Gente, o que foi aquela operação da PRF no dia da eleição? Sabe? É uma estratégia de supressão de votos clara. E a gente venceu. A gente venceu isso. Agora, a gente quer passar por isso de novo? A gente vai passar 4 anos só xingando as pessoas, fascista, 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 fascista? Cara, tá bom, você quer xingar, tudo bem. Eu quero pensar estratégias para que daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, que vai ter eleição aqui no Rio de Janeiro, né? Tipo, daqui a 2 anos, tipo, a gente não dependa de um novo Lula, porque a gente não tem um novo Lula. A gente não vai ter um novo Lula. Sabe? Essa é a última eleição do Lula, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender o que a gente vai colocar no lugar. É esse que é o problema, sabe? A gente não pode fingir que o Lula vai durar para sempre. Essa que é a questão. Muito bem, deixa eu só ler um superchat aqui do Daniel, que mandou lá pro grupo do YouTube, só dá para ver assim. Um amigo gay meu morava no JP, Japão, o Daniel do Japão. Um amigo meu morava no Japão, voltou ao Brasil no pós-Dilma. Sua família o convenceu a entrar na igreja evangélica. Na pandemia pegou Covid, ficou internado e só conseguiu ir na UTI porque a pastora interviu. Ele votou no Bolsonaro. Tá vendo? Isso o Orlando está falando. Essa rede fisiológica de apoio criada pelo poder, mas isso aí que o Bolsonaro é o talento dele. E nessa eleição, você já mencionou isso sobre essa questão do uso da máquina. Acho que nunca houve uma eleição em que um governo em que intimidou tanto governadores e prefeitos como dessa vez. A nível nacional, um processo de intimidação gigantesco, de fato, Orlando. Assim, é muito simples para as pessoas desmerecerem não entenderem qual é a influência do poder público, da máquina pública na criação de votos. Cara, uma UPA reformada elege um deputado. Uma UPA reformada elege um deputado. Aí tu imagina o seguinte, pensa no orçamento secreto. Pensa como o orçamento secreto favoreceu, né, os aliados do presidente. Pensa que como esses aliados do presidente que conseguiam, sei lá, eu conheço uma cidade no interior do Pará, por exemplo, que votou massivamente no Bolsonaro, muito por conta de quando eu digo massivamente é engraçado, porque enfim, o Bolsonaro não ganhou lá, mas teve uma diferença imensa entre o voto do pessoal da cidade e o voto dos indígenas. E os indígenas ganharam o voto pro Lula lá na região. Mas o pessoal da cidade votou
no Bolsonaro por conta da reforma de uma pequeno trecho de uma BR que corta a cidade. Aquele trecho da BR passou anos destruído. Anos destruído. E aí, nessa história de orçamento secreto, conseguiram fazer uma pequena reforma ali. Todo mundo é Bolsonaro. O cara que fez aquilo ali, esquece, vai continuar se elegendo pela região. Aí tu vê assim, cara, como uma obra pública, né, muda uma história. E é isso que as pessoas não entendem. Né? Você vai votar em quem? Naquele político que aparece falando na TV um monte de coisa que você não entende? Sabe? Ou naquele cara que reformou a tua rua. É isso. O Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro foi isso, né? O Cláudio Castro é a vitória da máquina pública. Sim, a vitória da máquina pública. A gente sabe como o Rio de Janeiro é aquela máquina de eleger gente do PMDB, né? Sabe? Tipo assim, são os espólios do PMDB, que a gente viu durante 2 décadas aqui, né? É isso. Orlando, estamos chegando aqui no final da nossa live. Muito bom recebê-lo aqui. Deu uma grande honra, foi muito legal o nosso papo. Eu espero que você volte outras vezes para a gente conversar mais. Só chamar, cara, só chamar. Continuar falando. Eu queria fazer vários comentários, só que é melhor terminar, deixar um gostinho de quero mais pessoal para a próxima live. Então, um grande abraço, Orlando. Muito obrigado por ter participado. Pô, tamo junto. Quando precisar, é só chamar aí, cara. E melhora, tá melhor, cara? Eu tô um pouco melhor, eu fiquei mal, tô um pouco rouco ainda, mas não tô me sentindo mal, acabou a dor de garganta. Mas se cuida aí, galera, toma a 4ª dose, né? Impressiona o Bolsonaro, quer dizer, porque na realidade o Bolsonaro ele tinha que dar uma outra vacina aí, entendeu? Que é a vacina de segunda geração. Para Ômicron, entendeu? Isso que ferrou a gente, me ferrou. O Bolsonaro já tem que sofrer um processo administrativo porque ele tá fazendo aquele quiet quitting, né? Tipo, ele tá saindo, não trabalha mais, né? Então. Agora ele desistiu de ver, nunca trabalhou, agora que. Mas agora nem fingir ele finge, né, cara? Nem andar de moto ele anda, né? Nem cercadinho tem, nem live. Acabou. Nem motocicleta, nem nada. Mas valeu, cara. Obrigado pelo convite, cara. Valeu, um grande abraço. Abraço, comunidade Fórum. Até amanhã, pessoal. Pode descer.